E hoje vai falar de games, gente que vive de games, não produzindo games, mas jogando mesmo. Eles são atletas profissionais, disputam campeonatos, igual os colegas deles do futebol, tem passe, tem negociação, tem compra, venda de jogadores, todo um novo mercado que vem crescendo muito no mundo e já começa aí a causar barulho aqui no Brasil também. Para explicar um pouquinho como é que funciona esse esporte, esse e-sport, estou aqui hoje no estúdio da TV Folha com o Kogu, que é jogador de Counter-Strike, já faz um tempão, veterano, vai explicar para a gente como é que essa carreira se desenvolve. O nome dele é, na verdade, Rafael Camargo, mas ele é mundialmente conhecido como Kogu, é isso? Isso aí. E estou aqui também com o Arthur Curiati, que é presidente da Pen Game, que é um clube de jogos. Tem várias equipes. E quantas equipes vocês têm lá? Hoje são 5 equipes. 5 equipes? Então ele vai explicar para a gente também como é que você faz. Será que ele consegue recrutar você? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa para eles, é só twittar com a hashtag TVFolha. Kogu, eu queria começar então com você. Você tem uma história longa aí. Quando que você começou a jogar Counter-Strike? Comecei a jogar há muito tempo atrás. Acho que o primeiro jogo que eu comecei foi StarCraft, que era 1999. Foi o meu primeiro contato ali com games, e o primeiro contato também com Lan House. Foi nessa época, acho que passou um ano, foi quando eu comecei a jogar Counter-Strike, então em 2000. Mas aí quando que você viu que aquilo podia ser uma profissão, que você de fato podia viver disso e não ser só uma coisa de, imagina, não sei se sua família ficava falando, menino, sai desse, ficar horas na LAN. No começo era muito difícil, porque o que existe hoje, na nossa época, quando a gente estava começando, não tinha nada disso e era muito complicado, porque era a época que eu estava em colégio e às vezes eu ia fazer os famosos corujões nas lan houses e minha mãe não entendia, achava que eu ia para um lugar fechado e ficava usando drogas. E no começo foi bem difícil. Quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, minha mãe, ela percebeu que o negócio era sério mesmo e até hoje ela é minha fã número 1 e eu devo tudo isso a ela. Arthur, quando foi que o game começou a ser a sua profissão? Ou como surge a ideia de formar um time disso? Eu comecei a jogar como Kogu, querendo ser um jogador profissional. E com o passar do tempo, acabei tendo um contato assim, com o público, com o fã, vendo que existiam pessoas apaixonadas por acompanhar só, não só por competir. E vi que existia uma oportunidade para montar uma empresa e não só dar atenção para esses fãs, mas também dar oportunidade para jogadores. No Brasil tem muitos talentos no mercado. E quando eu cheguei a jogar Counter-Strike também, mas não consegui entrar no competitivo, em seguida entrei no Dota 2, que foi em 2008. E lá surgiu a PEN, eu era um jogador da equipe e a gente montou a equipe e conseguimos alguns apoios para ganhar mouse, R$50 por jogador, alguma coisinha bem simples e fomos levando à frente isso aí. E hoje a gente viu que realmente é um negócio que movimenta bilhões de dólares por ano. Mas quando é que foi aqui no Brasil, um negócio que você começou a sentir que de fato poderia ser um negócio, não só uma coisa para ganhar mouse de graça, assim? Quando que começou isso? Então, muito foi movido à minha paixão pelo jogo mesmo. Eu realmente queria fazer acontecer alguma coisa nesse mercado. E foi aos poucos no começo, como eu falei, existiam pessoas acompanhando, mas não muitas. Aí começaram a surgir campeonatos, pessoas promovendo campeonatos maiores, estádios, eventos grandes, onde a gente conseguia colocava uns 4 anos atrás umas 100 mil pessoas para assistir uma partida. Então foi aí que a gente falou, nossa, aqui é realmente um mercado e chegou para ficar. E aí é engraçado, né? Porque eu não sei, talvez para as pessoas que não estejam no mundo dos games ainda parece uma coisa meio misteriosa até gente, por que as pessoas ficam assistindo as outras jogar videogame? Qual que é o prazer disso? Você tem uma explicação, Kogu, por que alguém gosta de ficar ali te acompanhando jogar? Acho que você começa jogando um jogo porque você gosta e você vê que tem pessoas que se dedicam mais a esse estilo de jogo e você começa indo atrás para conhecer
Daí você vê que as pessoas, elas treinam, elas têm uma rotina para participar dos campeonatos, elas levam a sério mesmo. Acho que é aí que começa. Né? E também os jogos são fáceis de você aprender a jogar. Não de você dominar o jogo, mas quando você começa assim é relativamente fácil. A gente está mostrando até ali na tela porque hoje começa a segunda etapa do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Imagino que é o que a gente está mostrando ali, o pessoal jogando ao vivo. Porque hoje tem várias plataformas, né, que você fica ali um pouco assistindo. Tem Twitch, Azubo, o próprio YouTube tá mostrando agora. É uma... Exato. Sites de transmissão, eles enchem milhares de pessoas. O CBLOL tem em média 300 mil pessoas por jogo assistindo. E o engraçado é que tem gente, na verdade, que não é tão bom, eu não sei, pelo menos me disseram, que às vezes não é tão bom jogador, mas é bom entertainer, né? Alguém que tipo consegue atrair muita atenção das pessoas e aí as pessoas assistem mesmo os treinos. Sim, né? Eu acho que para você ser um bom streamer, você tem dois caminhos ali que você tem. Um dos dois você tem que seguir. Ou você tem que ser o melhor ou um dos melhores, ou você tem que ser aquele cara engraçado que o pessoal vai lá, você vai se divertir assistindo tal pessoa. E eles ficam fazendo piada, ficam fazendo... E isso geralmente tem streamer que acaba pegando muito mais viewers do que jogadores que jogam o tempo inteiro em nível alto, né? São carreiras diferentes que você pode ter no mercado, né? Então, para explicar para as pessoas, então, como é que é? São duas... Na verdade, nesses sites de transmissão, você pode ligar, quem quiser pode ligar e transmitir o seu computador, a sua câmera, para quem quiser assistir. E o público não se interessa apenas por jogadores que jogam muito bem. Tem pessoas que vão por outro caminho, como entertainers, que são as pessoas que estão lá para, sei lá, sortear, fazer uma interação com o público, né? Então, não é só um mercado para jogadores profissionais. E aí... Pode falar comigo. Não, eu ia falar que a maioria desses entertainers, eles, num passado não tão longo, eles eram jogadores profissionais, mas daí pararam para se dedicar a essa carreira de streamer, que é você estar ali transmitindo o que o Pada falou, você está ali transmitindo o que você está fazendo no computador e você tem que ser divertido, você tem que fazer a galera gostar ali do que você está fazendo, fazer piada. E os incentivos são muito bons. Nesses sites você passa propaganda, então você ganha bastante dinheiro por número de pessoas que estão te acompanhando. E aí, como é que é, por exemplo, no seu caso que é mais profissional mesmo, você compete muito, como é que é a sua rotina de treinamento? Você treina todo dia? Sim, nós temos 8 horas diárias que nós treinamos em time e fora isso, alguns jogadores jogam o treinamento de mira, né? Que às vezes a gente tem as 8 horas que você vai estar treinando especificamente com outros times. Daí fora isso tem jogador que joga os famosos mix, o deathmatch, que daí você está treinando mais o pessoal, assistir demo, essas coisas, mais 8 horas por dia. Como se fosse um treino individual e aquela hora que tem o treino coletivo, igual tem. Uma média de 8 horas por dia. Mas vocês ficam jogando mesmo, ou, por exemplo, para e fala assim, não tá bom aqui, ou é uma coisa assim, vai jogando e aí você vai aprendendo? Eu acho que isso varia muito de equipe, né? Cada equipe tem o seu estilo de treinamento. Às vezes o estilo que eu gosto, que eu acho que der certo, é diferente do estilo que o Pada tem nas modalidades dos jogos que ele tem na PEN. A gente treina 8 horas, às vezes a gente grava algumas partidas nossas, passada essas 8 horas, ou no dia seguinte ou logo depois a gente assiste para ver aonde nós erramos para não cometer de novo o mesmo erro. Por isso que a gente reforça que somos atletas, os jogadores são atletas, eles têm rotinas. Na nossa estrutura hoje, não só eles têm que treinar contra outras equipes, em time, mas também eles têm psicólogo, eles têm que cuidar da saúde deles. Então a gente tem uma cozinheira, um nutricionista,
tem a academia que eles têm que ir para cuidar do corpo. Mas que exercício precisa fazer na academia? Tipo, tá sei lá, saudável. treinar o dedo? Isso é uma coisa que a gente tem também, né? Acho que as grandes organizações têm isso. O negócio de você estar indo para fazer um exercício físico é mais para você, pelo menos a ideologia que a gente leva, é mais para você estar em contato com os jogadores do seu time num ambiente diferente. Para você também não ficar só naquele mundo estressante de treino. Porque é fácil, todo mundo que está em casa acha, pô, esses caras aí passam a vida jogando videogame, que vidão, né? Mas é um negócio realmente estressante. Como o Pada falou, a gente também tem psicólogo que acompanha a gente. A gente também tem 2 mulheres que cuidam lá da gente, fazem comida. Porque os grandes times, explicar ao pessoal que está assistindo, os grandes times mantêm games house, né? Que são casas mesmo, como se fosse uma concentração em que os jogadores moram lá e ficam lá o tempo inteiro. A PEN tem isso também? Sim. A gente tem, hoje são 13 pessoas que moram na nossa estrutura, tem computador para todo mundo, tem 2 internets, tem a melhor estrutura ali para eles conseguirem desenvolver o jogo deles. Além disso, os psicólogos vão lá, tem a academia próxima ali que a gente paga para os jogadores irem, tudo para eles conseguirem desenvolver um treinamento muito, muito bom, porque nesses jogos é muita informação envolvida. Por isso que a gente fala que tem que treinar muito, porque são muitos detalhes fazendo diferença, qualquer coisinha pode diferenciar o jogo, é muita informação, são infinitas opções que você de decisões pode tomar dentro de um jogo, muito mais do que um esporte convencional hoje, por exemplo. E aí, como é que você, por exemplo, você já abandonou a carreira algumas vezes e aí voltou? Porque o que me disseram uma vez é que ali pelos 25, 26 anos você já começa a ficar velho e já tem que aposentar. Eu acho que é um pouco mito. Mito? Eu acho que é. Pelo menos que idade mais ou menos que um gamer pintura? Acho que não dá pra você fazer. Não tem essa certinho isso, porque é uma coisa muito nova. Não dá pra você comparar que nem ao futebol que já tem aí 100 anos. O esporte que começou a levar sério mesmo é do quê? De uns 5, 7 anos pra cá. Não dá pra você ter uma ideia, o cara chegou em tal idade, ele já tá ficando velho. Que nem no futebol, sei lá, tem jogador que joga até os 40 e você precisa não só estar bem psicologicamente, mas como em forma física também. No CS você precisa estar ali, precisa estar bem, estar focado, precisa estar treinado. Acho que ainda não tem uma idade assim. Você, por exemplo, quantos anos você tem? Eu tô com 30. 30? Isso. E você se sente pleno ou você já pensa em pendurar? Então, eu voltei a jogar recentemente. Eu voltei a jogar faz 6 meses. Então, eu tô voltando, ainda tô me adaptando ao jogo. É um jogo novo comparado ao que eu jogava antigamente, que era o 1.6, agora é o CSGO. E eu tô levando um tempo ainda para me adaptar, mas eu acho que quando eu estiver perto do 100% ali, eu vou estar... A idade no momento não influencia em nada. Porque você até parou para jogar futebol, não teve? Eu parei para jogar futebol e para fazer faculdade uma vez. E aí no futebol não deu certo? No futebol eu fui pro Catar jogar bola, em Doha, e eu morava com o meu tio lá, só que eu abri o músculo da perna e eu não cheguei a assinar contrato. Se eu abri o músculo, só que se eu cheguei a ter um contrato com o time, aí eu tava bem, porque eu ia me tratar lá, mas como eu não cheguei a assinar, eu tive que... Eu me esforcei ao máximo e chegou a um ponto que estava doendo demais a minha perna e não dava para continuar. O que é mais difícil? É jogar futebol ou jogar CS? Eu vou falar que o futebol lá no Catar era fácil porque não tinha muita competição, mas lá a competição era eu contra eu mesmo. Eu precisava chegar a um nível que... Um pouco do que eu estou passando agora. Eu precisava chegar a um nível que eu me sentisse bem, porque eu já estava parado, já jogava CS há um bom tempo. E o futebol você precisa estar bem com o corpo, bem treinado, sem lacunas vazias, e isso foi um ponto que me pegou. Se eu tivesse, eu não teria voltado.
Pada, como é que vocês acham os jogadores? Tipo, tem olheiro, vocês vão nas LANs? O pessoal não tem mais LAN house hoje em dia, né? Mas Não, na verdade é tudo online, né? Então, os campeonatos, a gente tem acesso às partidas dos campeonatos, a gente tem acesso aos ranqueamentos dos jogos. Então, não é tão difícil. E a gente tem técnico nas nossas equipes, tem analistas, tem pessoas que são por dentro do mercado e conseguem analisar um jogador e identificar um potencial. Não, mas por exemplo, tem uma várzea do futebol, dos games, sei lá, um lugar em que tipo, você vai pegar aquele menino que ninguém conhecia mesmo. Existem alguns projetos, umas peneiras no mercado, que realmente com o intuito de revelar jogadores, mas é tudo mais focado assim, nas ligas que tem online mesmo. Então eu posso ir lá me inscrever num jogo, eu vou jogar e tem um ranqueamento. Se eu for bem, todo mundo vai ver minha posição e vão entrar em contato. É questão de tempo para entrar em contato. Eu acho que quando a pessoa começa a se destacar, assim, que as equipes começam a ficar de olho, acho que no Counter-Strike você vai jogando os fakes, você vai montando as equipes, você vai brincando com outras, que você chama amigo, e acho que um pouco no LoL seria mais aquelas ranqueadas que o cara pega Challenger, pega... Eu não entendo muito do LoL, mas eu acho que seria isso. E aí, hoje... por exemplo, quanto ganha um jogador profissional? O jogador hoje ele consegue ganhar no Brasil até uns 30, 40 mil reais por mês. Fora ganha até mais. E aí, muito mais. Mas aí ele pode. Isso depende do quê? O que define que alguém vai ganhar mais que o outro? Por exemplo, o que define que o cara é um Neymar ou um zagueiro desconhecido? São diversas fontes de renda. Tem premiação de campeonato, que é muito interessante, principalmente lá fora. Os torneios chegam a premiar 15 milhões de dólares. Temos salário bem interessante. E também tem as transmissões, que pagam super bem pelo número de usuários que eles conseguem levar para as suas próprias transmissões. O que me disseram também é que, às vezes, não depende tanto da qualidade. Mas, por exemplo, se o cara é esse cara que chama atenção... ele chama mais mídia para ele, digamos assim, ele pode ganhar mais por causa disso. Isso. Nesse caso, o cara tem que ter um carisma a mais, ele tem que trabalhar bem essa parte com os fãs. Não dá para ele chegar lá e só fazer a stream e não falar nada. Se você for bom no que você faz, você vai conseguir ter um público alto, mas se você tiver esse carisma, você vai... A pessoa que está indo te visitar pela primeira vez, ela vai gostar e vai querer voltar novamente lá para... Os jogadores são formadores de opinião. E do mesmo jeito que o menino que está começando a jogar futebol quer a chuteira do Neymar, acontece a mesma coisa, que é o mouse do Kogu ou de qualquer jogador. Que seja muito bom no mercado, que tenha muitos fãs e tenha um ídolo. Tem produto seu por aí? Não? Dá para comprar? Eu já tive. Hoje em dia, como eu falei anteriormente, eu estou voltando agora faz 6 meses, mas eu já tive mousepad com o Kogu escrito. Vendia bem? Vendia. Foi uma época que vendia bem. Ganhava bastante nessa parte. Tem uma pergunta aqui do internauta, o Marcos perguntando, não sei se já um pouco respondeu isso, mas o que você está esperando para os esportes esse ano? Então, agora, por exemplo, você está voltando, tem algum grande desafio que você quer passar esse ano? Então, eu acho que o maior desafio desse ano sou eu contra eu mesmo. Eu preciso atingir o nível que eu já fui um dia ou ultrapassar. Como eu disse, eu estou voltando, é um jogo novo, eu estou levando um tempinho para me adaptar, mas eu tenho me esforçado bastante, dedicado bastante para chegar. Então, eu acho que no momento sou eu contra eu mesmo. Tem cansaço? O cansaço quando vocês jogam é mais físico ou ele é mais mental, assim, tipo? Eu acho que é um pouco mais mental. E isso é uma coisa que a academia te ajuda. Você está fazendo um exercício, não importa se pode ser uma yoga, pode ser o que for. Se você está fazendo algum exercício, vai te deixar mais preparado para esses momentos de quando você fica cansado, quando você vai treinar, vai faltar um mapa para treinar, tá todo mundo cansado, não, mas vamos mais um mapa. Dá aquela força, aquele gásinho a mais. Existem estudos
que já vieram do pôquer, por exemplo, do xadrez, em que o jogador realmente é importante ele estar saudável, que vai melhorar na concentração dele, nas decisões que ele toma dentro do jogo. E no esporte eletrônico não é diferente. Aí, você falou, né, que tem até psicólogo e tal. Que tipo de problema, por exemplo, tipo, em geral esses meninos apresentam? Assim, tem algum problema? Os jogadores são muito jovens, né? E existe muita pressão, não interna, mas os fãs, deles mesmos, eles querem ser os melhores. Então eles sempre estão se cobrando e também é uma rotina que às vezes fica um pouco pesada, chegando próximo de um campeonato. Então é importante estar o psicólogo lá para ter certeza que eles estão bem entre si, estão bem com a mente, estão em dia. Tem briga, não? Como é que... Às vezes rola. Às vezes tem algum desentendimento de algum jogador em determinada tática, porque, como o Pada disse, são milhares de ações que você pode ter, são milhares de decisões que você pode tomar em determinada situação. E às vezes um jogador é contra aquela decisão que você tomou. E isso é uma coisa que o psicólogo pode ajudar bastante a conversar, a fazer um jogador entender que... Tem a figura, por exemplo, do capitão. Então, no futebol não acontece isso porque, enfim, se o cara quer ser fominha, ele vai ser fominha e dane-se, ele vai viver a vida dele. Mas durante ali o jogo, né? Mas tem, por exemplo, alguém que toma uma última decisão durante uma partida ou não? Vai jogando ali e vocês têm que se entrosar? Dentro do jogo tem o jogador que ele vai passar tática e também tem o capitão. Nem sempre é a mesma pessoa que exerce essas duas funções. E alguém tem que ter a última palavra para todo mundo seguir. E isso, no caso, é o capitão que diz. Eu acredito que o capitão, no esporte eletrônico, no Counter-Strike, no League of Legends, principalmente, é muito mais importante do que no futebol, por exemplo. Porque é muito mais coordenação. A coordenação é muito importante. E são decisões que tem que tomar em frações de segundos. Então tem que ter alguém ali com o controle da equipe e com decisões muito bem tomadas. Tá. O Rodolfo, na verdade, até se quiser me ajudar a traduzir a pergunta dele, eu acho que eu sei o que é, mas ele pergunta qual time já quis levar o Camille embora. Camille é um jogador. Camille é um jogador famoso? Esse eu não... Ele é famoso? É um dos nossos jogadores hoje mais famosos e ele tá de League of Legends. E ele está com a gente há 5 anos já. Então ele tem bastante identificação com a PEN e realmente tem gente falando que ele queria ir embora. Se houve proposta, acho que é uma coisa internamente, eu não posso abrir isso com o Rodolfo, infelizmente. E aí, então, pegar esse gancho para entender como é que funciona esse mercado. Tem Lei Pelé nos games? Tem passe? De quem que é o passe do jogador? Como é que funciona? Então, muitas questões de regularização do jogo estão sendo desenvolvidas ainda. Mas existem regras e passes, sim, regras anti-aliciamento. Tem um regramento que é cobrado pelas ligas que promovem os torneios. E sim, existem passes com luva para os jogadores, com passes. O próprio Camille, o passe dele chega a ser milionário. É milionário o passe dele. Milionário? Mas aí, então, funciona igual nos esportes mais convencionais? Então, um time vem e fala, quero comprar esse jogador e... Sim, os times entram em contato com a gente. No LoL, desculpa interromper. No LoL tem um prazo que você pode contratar, verdade. É isso? Tem uma janela de transferência, 2 por ano. Nessa janela começa as trocas, o time entra em contato com o time, sempre entre organizações, expressando o interesse em tal jogador. E aí inicia uma negociação. A gente acabou de sair de uma janela de negociação, a gente contratou 3 jogadores novos, que na verdade... Para montar uma equipe, League of Legends jogam 5, mas a gente tem 8 jogadores, tem 3 atuando como reserva, para ter uma equipe completa. E aí, quanto custa um jogador? Acho que, vamos dizer assim, se pegar o mercado todo, varia bastante. Podemos ir de 15 mil reais até 1 milhão de reais.
E aí, por exemplo, ele ganha também uma parte? Sim, luvas a gente chama isso no contrato, né? Alguns jogadores eles têm luva nos contratos onde eles recebem 10, 15, 20, 30% do valor do passe. Tem, por exemplo, negociação internacional? Por exemplo, algum brasileiro já foi comprado por time estrangeiro? A gente exportou um jogador recentemente, foi para a América Latina e ele ficou super feliz. A gente ficou realizado porque é um jogador, uma aposta nossa e para ele agora ele recebeu uma oportunidade bem legal. Bacana. Já tentaram te comprar, Kogu, sabe? Teve uma vez que não comprar, porque a época que eu jogava antigamente não era tão séria como é hoje em dia. Mas eu já tive propostas de equipes internacionais. Uma questão que é bem levantada com venda e compra de jogadores internacionais é a questão da barreira linguística, porque, como eu falei, existe muita comunicação dentro do jogo e isso pode ser um prejudicial para a equipe. Então, se alguém tá pensando em seguir, é melhor aprender inglês, então, é isso? Geralmente inglês. Já tivemos jogadores coreanos que pouco falavam inglês. Deu muito certo porque os coreanos realmente são pioneiros no esporte eletrônico. Existem muitos talentos lá e a gente teve 2 jogadores que expressaram interesse em vir para cá. E a gente acabou abraçando a ideia. Eles trouxeram muito conhecimento para a gente foi um aprendizado legal. Mas tem essa barreira linguística. Tá. Aí, na verdade, pode ser até para o Kogu. O Matheus está perguntando o que faz, por que o Counter-Strike não tem números de investimento tão similares ao League of Legends, que acho que é o jogo, o esportes acho que é o jogo mais famoso, né? Por que as equipes brasileiras não investem tanto em Counter-Strike? Não, eu acho que isso é devido ao LoL ser muito grande aqui no Brasil, mas lá fora o Counter-Strike é bem maior que o League of Legends. E tem uma equipe brasileira que ganhou um campeonato patrocinado pelo desenvolvedor do jogo. Acho que faz 2 meses, eles ganharam $500 mil. E aqui no Brasil, ainda a Riot, que é a desenvolvedora do League of Legends, eles fazem um trabalho bem legal, eles investem pesado aqui no Brasil e por isso que tem esse... Depende bastante das desenvolvedoras dos jogos. A Riot, na verdade, o modelo deles é um pouco diferente, eles incentivam muito o torneio, incentivam muito o jogador. E eles trouxeram toda essa estrutura de campeonato para o Brasil. A Valve, que é a desenvolvedora do Counter-Strike, não fez isso. Eles deixam mais para a comunidade fazer as coisas acontecerem. Então, no Counter-Strike, eu acredito que o jogo realmente, não sei se superou o League of Legends ainda, mas está crescendo muito mais rápido que qualquer outro jogo e realmente está... Lá fora já está chegando... Porque o Counter é mais antigo, né? Sim, é um jogo que é bem antigo. Eu lembro que uns anos atrás teve uma polêmica que ele chegou a ser proibido no Brasil, aí teve protesto. Algum deputado vem com alguma lei aí querendo derrubar, mas não tem nada, não é um jogo perigoso. Se você jogou a vida inteira, você não vai sair na rua aí matando as pessoas como... Muito pelo contrário, eu conheço casos que... Por exemplo, o Counter-Strike ajudou em problemas depressivos ou problemas pessoais. Isso na verdade, eu acho que é um mito e na verdade, é uma coisa boa para as pessoas em muitos casos. As pessoas conhecem pessoas, tem uma experiência de vida no mundo digital. Tá. Pada, o Igor está perguntando para você o que a gente pode esperar da Pen Game para esse ano. Você pode comentar o seu ponto de vista com relação ao seu time no primeiro split, aí só para traduzir aqui para leitores comum. Primeiro split, eu imagino que foi a primeira fase do CBLOL. É a primeira temporada, a gente vai iniciar a segunda agora, que é a segunda split. Bom, sobre a primeira temporada, a primeira split, a gente teve alguns problemas que todo mundo sabe em suporte, nosso jogador. A gente acabou... A gente tinha a intenção de jogar com um jogador que acabou não podendo por causa de uma regra, por uma decisão da organizadora do evento. A gente acabou optando por uma segunda opção, que na verdade era um jogador muito amigo nosso, que decidiu abraçar essa ideia. Acabou que a gente não foi tão bem quanto os nossos fãs esperavam, mas a gente sabia que passamos por muita dificuldade para conseguir
ter um campeonato bom, acho que foi aceitável. É porque vocês, no ano passado, disputaram a etapa mundial, né? Vocês foram como se fosse a Copa do Mundo, vocês foram representantes brasileiros. Aí vocês acham que vocês têm chance de ir de novo esse ano? Então, agora com a janela de transferência, a gente tendo um pouco mais de tempo para nos planejarmos, a gente conseguiu realmente montar uma equipe que a gente está bem confiante e a nossa comissão técnica está bem satisfeita com o desenvolvimento do time nos treinamentos. Então, acho que pode esperar bastante coisa aí para a segunda split, a gente está bem confiante. E aí, como é que é o Brasil dentro dos esportes? Assim? A gente está mais para, sei lá, uma Alemanha ou a gente está, na verdade, agora quase o Brasil pós 7-1? Tipo, onde a gente está internacionalmente? O League of Legends brasileiro ele é muito mais recente do que o internacional, o coreano, o europeu e o americano. Então a gente está um pouquinho atrás ainda, mas acho que é questão de tempo. Tem muito jogador e muito talento. O Counter-Strike, que acabou surgindo na mesma época em todos os países, a gente já superou. Podemos dizer que o brasileiro é o melhor do mundo. No Brasil, uma equipe brasileira que eles moram nos Estados Unidos, que hoje em dia é a melhor equipe de Counter-Strike do mundo. É a Luminosity. E é uma equipe brasileira. Então aí depende do jogo. Então Counter a gente está bem, League of Legends... League of Legends questão de tempo. Sim. Questão de tempo, quantas... Talvez um ano, acho que não... é rápido. No mundo digital as coisas são rápidas. E tem outros jogos ainda? Porque assim, tem o Dota 2 que também é famoso também, Exato. Né? Tem o Dota 2, a gente tem equipe de Crossfire, de Smite, Hearthstone e Rainbow Six. Pegando assim, se você fosse juntar tudo, assim, tipo, considerar, sei lá, como se fosse uma Olimpíada ali, a gente ia ficar, tipo, alto no quadro de medalhas ou não? Você acha que a gente ia... Acho que a gente iria melhor do que o Brasil nas Olimpíadas desse ano. Isso sim. A gente ficaria ali... O Counter-Strike a gente ganharia. Ganharia. Dota eu não sei. Dota e LoL... Não, LoL a gente não iria mal, porque a Olimpíada é por país. Sim. E se a gente desconsiderar a Coreia e a China, o resto a gente terceiro, Crossfire quarto. Ficaria em segundo, terceiro, talvez. Eu acho que a gente não tá muito longe. Atravanca? Por exemplo, vocês veem algum problema hoje e que atravanca um pouco o desenvolvimento desse mercado no Brasil? Eu acho que a aceitação do esporte eletrônico em si é uma coisa que demora para desenvolver. Então, investimento, aceitação da mídia, são coisas que estão começando a acontecer agora, que a gente realmente está abrindo muitas portas para a gente, em questão de investimento, patrocínio, para te dar as melhores condições para os nossos jogadores, conseguir enviar uma equipe para treinar na Europa, treinar com os melhores times do mundo. Então, tem essa barreira, mas é questão de tempo. Porque agora vai começar a passar mais... a Sport TV já passou uma vez, Sim. Acho que a ESPN fez também, parece que o Esporte Interativo também, que aí, acho que a partir do momento que começar a passar toda vez na TV e as pessoas se acostumarem, acho que... Hoje em dia, já faz, sei lá quantas, acho que até décadas. Na Coreia, eles têm os canais lá que passa 24 horas jogos de StarCraft, Dota. Só para isso. Exatamente. Tá. No fim, acabei fazendo a pergunta do Fernando aqui, queria agradecê-lo, que é quais são as maiores dificuldades de atrair investidores e patrocinadores para o esporte. Acho que é isso, né? As pessoas conhecerem mesmo. Exato. Eu acho que também, como as pessoas que conhecem esporte eletrônico se limitam muito ainda a ser pessoas jovens, vamos dizer assim, empresas grandes não têm muita aceitação fácil para investir. Então, por exemplo, eu e o Kogu, nós somos os mais velhos do mercado hoje. Quando tiver gente de 40, 50 anos, empresários que realmente conhecem o mercado, realmente sabem que não é uma perda de tempo e que vale a pena investir, as coisas ficam muito mais fáceis. Tem gente que ainda acha que é uma perda de tempo? Tem, com certeza. Eu acho que a gente está ainda naquela fase que as pessoas estão aceitando, né? Nossa, realmente dá, será que a gente investe ali ou não? Mas se diz pessoas, se diz o público mesmo, as empresas? Em muitos casos, as pessoas nem sabem que existe. Porque como as coisas são muito digitais, é uma coisa que surgiu em 4, 5 anos, as empresas tradicionais não conhecem esse modelo ainda. Acreditam que, por exemplo, por um logo num futebol, por exemplo, vai dar mais retorno, vai dar mais número, não sei o quê. Porque nunca teve experiência com esporte eletrônico. O número de pessoas que você atinge em uma stream, em uma final de um campeonato, são números que às vezes passam de 1 milhão.
No Counter-Strike passa de 1 milhão. A Uma nossa final equipe, de... no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente lotou o Allianz Parque. Os ingressos esgotaram em 3 horas e o Allianz Parque estava lotado de pessoas torcendo para uma equipe de esporte eletrônico. Esse ano vai ser no Ibirapuera, né? No ginásio. Isso. O LoL eu tô meio por fora, não entendo tanto.